Salve curiosos, salve curiosas, me chamo Victor e sejam muito bem-vindos aqui no Fita Futebolística. E no vídeo de hoje eu falo sobre 2023, o ano do improvável, ou seja, o ano dos títulos inéditos. Conquistas que marcam para sempre a história de diversos clubes. E sem mais delongas, bora pro vídeo! E começando o vídeo falando da Supercopa do Brasil, que foi vencida pelo Palmeiras, numa final incrível contra o Flamengo. Um placar mágico de 4-3. Teve gols de pênalti para os dois lados, tanto do Gabigol quanto do Rafael Veiga. Teve um golaço de fora da área de Gabriel Menino, gol por cima de Gabigol. Também teve um golaço do Pedro de calcanhar, falha do Santos no último gol do Palmeiras, que foi do Gabriel Menino. Enfim, um jogão movimentado, digno do momento atual das duas equipes. O Palmeiras conquista pela primeira vez a Supercopa do Brasil. E na Série B tivemos uma conquista inédita, até porque o Vitória finalmente conquistou um título nacional. O tão aguardado momento aconteceu nesta temporada, ao conquistar a Série B. O rubro-negro baiano fez uma temporada incrível disputando a segunda divisão. Teve uma campanha impecável e conquistou o tão sonhado título nacional na 36ª rodada, ou seja, de forma antecipada, ao bater o Novo Horizontino fora de casa por 2-1. Vitória campeão da segundona. E na Copa do Brasil, o São Paulo finalmente quebrou um tabu que há muitos anos já durava. Desde 2000 o time buscava esse título. A Copa do Brasil chega de vez ao Morumbi para a alegria da imensa torcida tricolor. O São Paulo enfrentou o Ituano logo na terceira fase, venceu no jogo da volta por 1-0 e nas oitavas teve uma missão difícil contra o Sport, sendo que venceu no jogo da ida por 2-0 e na volta perdeu jogando em pleno Morumbi, mas se classificou nas cobranças de pênaltis. O São Paulo, que teve pela frente dois clássicos paulistas, o primeiro foi contra o Palmeiras logo nas quartas de final, venceu tanto na ida quanto na volta. Na semifinal enfrentou o Corinthians, tendo que reverter o resultado jogando em casa na volta, passa para a final e enfrenta o Flamengo. No jogo da ida o tricolor vence o Flamengo por 1-0 com um gol de Calleri, e no jogo da volta o empate era o suficiente para o São Paulo ser campeão, e foi o resultado que aconteceu. Bruno Henrique tentou estragar a festa da torcida do São Paulo em pleno Morumbi, fazendo 1-0 Flamengo, mas daí Rodrigo Nestor mandou uma pancada de fora da área sem chances para o goleiro Rossi, um golaço. O Morumbi foi abaixo e o São Paulo se manteve no resultado e foi campeão pela primeira vez da Copa do Brasil. São Paulo campeão de tudo. E no campeonato amazonense, o Amazonas fez história. O time fundado em 2019 fez uma excelente fase de grupos. Passou em primeiro e nas quartas de final eliminou o Operário. E na semifinal passou pelo Nacional e foi jogar a grande final, em busca do tão sonhado título. E na grande final, o Amazonas venceu o Manauara no jogo da volta por 1-0. E título inédito na Galeria do Amazonas. Campeão amazonense pela primeira vez. E para fechar a temporada de maneira inesquecível e de forma sensacional, o Amazonas foi o campeão da terceira divisão. O Aurinegro Amazonense passou em terceiro na primeira fase e em seguida avançou em primeiro na segunda fase, com vaga direta para a final, e enfrentou o Brusque. No jogo da ida, o empate permaneceu 0-0 e na volta o Amazonas venceu o Brusque por 2-1 fora de casa. O artilheiro Sassá fez a festa e título inédito na Galeria do Amazonas, campeão da Série C. Na Copa Verde, o Goiás conquistou o seu primeiro título. O Esmeraldino eliminou nas oitavas o União Rondonópolis. Passou pelo Brasiliense nas quartas, eliminou o Cuiabá nas semis e enfrentou o Paysandu na grande final. O Esmeraldino venceu na ida por 2-0 e confirmou o título jogando em casa por 2-1. Goiás, campeão da Copa Verde. E na Recopa Sul-Americana, o Independiente Del Valle do Equador enfrentou o Flamengo. O jogo da ida foi 1-0, o jogo da volta também foi 1-0, o placar se manteve, a final foi para os pênaltis e o time equatoriano foi o campeão ao vencer as cobranças por 5-4. E título inédito na Galeria, Independiente Del Valle, campeão da Recopa Sul-Americana, em pleno Maracanã. E partindo para a Copa Libertadores, o Fluminense finalmente conquistou o seu primeiro título internacional.
O tricolor das Laranjeiras fez uma excelente fase de grupos, com destaque para uma goleada histórica de 5-1 contra o River Plate, avança às oitavas de final, eliminou o Argentinos Júniors, com destaque para o golaço de Samuel Xavier, daí se classificou para as quartas, enfrentando o Olímpia do Paraguai, com destaque para o golaço de voleio de Germancano, e na semifinal, o tricolor das Laranjeiras encara o Internacional, com 2 jogos pra lá de dramáticos. No jogo da ida, empate em 2-2, e na volta no Beira-Rio, o Fluminense arranca uma virada nos últimos minutos, com a dupla sensação John Kennedy e Germancano, e na grande final, o Fluminense joga no Maracanã lotado, com apoio de sua torcida. Mais uma vez o Fluminense tem a chance de ser campeão jogando em casa. Germancano abre o placar para o Fluminense. No segundo tempo, o Boca empata com um golaço de Advíncula, e na prorrogação, John Kennedy sai do banco e decide para o Flu. Ao fazer um golaço, ele pega de primeira, a bola vai para o fundo do gol sem chance para Sérgio Romero, um golaço, e o sonho finalmente se realizou. Maracanã em festa e Fluminense pela primeira vez campeão da Libertadores. E na América do Norte, para ser mais preciso, na Liga dos Campeões da CONCACAF, o Leão do México foi avançando às fases seguintes, eliminou o Tauro do Panamá nas oitavas, passou pelo Violet do Haiti nas quartas, eliminou o Tigres do México na semifinal e na final enfrentou o Los Angeles, vencendo o confronto da ida por 2-1 e no jogo de volta, fora de casa, venceu por 1-0. Leão, campeão inédito da Liga dos Campeões da CONCACAF. E na Conference League, o West Ham teve um final feliz. A equipe londrina eliminou na fase de playoffs o Viborg da Dinamarca, fez uma excelente fase de grupos passando em primeiro e indo direto para as oitavas de final, e nas oitavas de final eliminou o AEK Larnaca do Chipre, passou pelo Ghent da Bélgica nas quartas, eliminou o AZ Alkmaar da Holanda na semifinal e foi disputar a grande final contra a Fiorentina da Itália. Os Rammers venceram de forma incrível a Fiorentina por 2-1 e se consagraram os campeões da UEFA Conference League. E na Europa, o Manchester City fez história nesta temporada. Os comandados por Pep Guardiola fizeram uma Liga dos Campeões incrível. O City fez uma excelente fase de grupos, enfrentou o RB Leipzig nas oitavas e goleou na volta por 7-0. Passou com sobras pelo Bayern de Munique nas quartas, goleando o time bávaro por 3-0. E na semifinal, goleou o Real Madrid por 4-0. E na grande final, o Manchester City venceu a Internazionale de Milão por 1-0, com gol de Rodri. Manchester City, campeão da Liga dos Campeões. E na Supercopa da UEFA, Manchester City e Sevilha se enfrentaram. O jogo terminou 1-1 e foi para os pênaltis. E o City venceu o Sevilha nas cobranças por 5-4. Manchester City, campeão da Supercopa da UEFA. E no Mundial de Clubes, os Citizens enfrentaram logo de cara o Urawa Red do Japão na semifinal. Uma goleada, um massacre, 3-0 e vaga garantida na final. O City tinha pela frente o Fluminense e venceu a competição com uma goleada histórica de 4-0. Manchester City, campeão mundial. Um título que fecha o ano do time inglês com chave de ouro. Aqui encerro o último vídeo do ano aqui do Fita. Agradeço demais a sua audiência, você que acompanhou o canal ao longo desse ano, que se inscreveu, que faz parte do Fita, acompanha tudo que posto todos os dias. Saiba que você é muito importante para que o canal continue crescendo. Tenho só a agradecer este ano maravilhoso que passou e que coisas boas aconteçam no ano que está chegando. E para você que está assistindo o vídeo, desejo um feliz ano novo e que coisas boas aconteçam na sua vida. Aliás, que venha um ano bom para nós, não é mesmo? Eu fico por aqui, um forte abraço e tchau! Até o próximo vídeo!